Instituto Técnico Start. Essa aula foi desenvolvida pelo Sistema de Ensino Start, cujo lema é mais do que ensinar, surpreender o aluno. Faz parte de uma série chamada Eletricidade Predial, na modalidade AD, aula 06. Aqui iremos falar sobre controle de iluminação. Uma das formas de se controlar a intensidade de iluminação que sai de uma lâmpada é utilizando o dimmer. O dimmer é um dispositivo que consegue controlar a resistência do circuito. Conforme ele aumenta a resistência, a corrente que vai passar pela lâmpada será menor, ou seja, o seu brilho também vai ser menor. Ele consegue controlar a potência da lâmpada. A forma de se ligar um dimmer é parecido com um interruptor simples. Ele tem uma entrada e uma saída. Basta colocar a fase, o cabo de retorno e o neutro na lâmpada, ok? Então, dimmer serve para controlar a intensidade de iluminação de uma lâmpada. Para se controlar uma lâmpada, podemos utilizar também um relé fotoelétrico. É um sensor que é acionado pela presença ou ausência de luz. Aqui na primeira imagem eu tenho um relé fotoelétrico, na minha segunda imagem eu tenho a base do relé fotoelétrico. Para facilitar as ligações, a gente utiliza essa base, tá? Aqui eu tenho o sensor que consegue detectar a presença ou ausência de luz e consegue acionar uma chave, tá? Vamos entender o seu circuito de funcionamento. Basicamente, um relé ele vai ter o seu sensor, que nesse caso aqui é o nosso sensor de iluminação, tá? Ele vai ter também uma placa eletrônica, então esse sensor vai mandar informação para essa placa eletrônica, tá ok? E essa placa eletrônica vai acionar um interruptor que vai ter dentro do meu relé. Isso daqui é uma forma didática de tentar entender o mais simples possível, tá bom? O principal aqui é entender a ligação e não em si os componentes de dentro do relé, ok? Desse relé vai sair um cabo que vai para o meu interruptor, depois um outro cabo que vai na saída do meu segundo pino do interruptor, e eu preciso alimentar a placa do relé. Então esse cabo azul ele serve tanto para inserir no interruptor quanto para alimentar a placa do meu relé, e vai um outro cabo para alimentar a placa do relé, tá bom? Esse relé pode ser 127 volts ou 220 volts, tá bom? Eu preciso entender quem é quem nesses cabos aí, qual é cada cabo. Para isso, vem escrito lá na base do relé ou no próprio relé, né, a cor do cabo e vem indicando. Nesse meu primeiro cabo aqui, nele vai estar escrito, por exemplo, amarelo mais neutro, então amarelo comum, tá bom? Nesse segundo cabo vai estar escrito a cor, que nesse caso é azul, vai estar escrito azul linha, ou alguns fabricantes colocam azul rede, ou fase, ou line, tá legal? Não decore a cor desses cabos apresentados aqui, porque dependendo do fabricante pode ser alterado. E esse último cabo vai estar escrito nele retorno, controle, carga ou lâmpada, tá bom? Lembrando que esse relé pode ser 127 ou 220. Toda vez que a gente fala que o relé é 127 ou 220, quer dizer que a placa do relé, lá dentro, a placa eletrônica, precisa de 127 volts para funcionar ou ela precisa de 220. Isso não significa que um relé 127 é para acionar uma lâmpada 127, tá bom? Não é isso. Significa que para ele funcionar ele precisa de 127 volts. Vamos aos circuitos. Aqui eu tenho um exemplo. Um relé 127 e uma lâmpada 127 volts. Primeiro passo, acionar a placa do relé. Então vamos inserir um neutro aqui e vamos inserir uma fase. O relé fotoelétrico já está funcionando, pois ele tem na sua placa 127 volts. Agora vamos ligar minha lâmpada. Então vou utilizar aqui o cabo de retorno, que é como se fosse a saída do meu interruptor, e a lâmpada precisa de neutro, tá? Então a gente vai utilizar aqui o neutro lá, o cabo amarelo lá para acionar a lâmpada. Esse é o circuito aí de ligação da lâmpada. Vamos a um outro exemplo. Nesse caso o relé é 127 e a lâmpada é 220 volts. Primeiro acionar a placa do relé, colocando o neutro e um cabo fase. O relé já está funcionando. Agora vamos ligar minha lâmpada aqui através do controle, né, do cabo de retorno, e coloco uma outra fase. Lembrando que a lâmpada é 220 volts. O que está saindo nesse cabo de retorno é a fase número 1, que ela vai tanto para a placa do relé quanto para o cabo de retorno que sai do relé. Outra situação, relé 220 e lâmpada 127. Observe, primeiro alimentar a placa do relé com duas fases, lembrando que ele é 220. Depois eu ligo o cabo de retorno. Observe que nesse cabo de retorno está saindo a fase número 2, só que a lâmpada é 127, então vamos ligar um cabo neutro, tá bom? Agora, a última situação, os dois são 220, então vamos ligar aqui duas fases na placa do relé, fases diferentes, cabo de retorno, e posso utilizar aqui a fase 2. Não poderia utilizar a fase 1, pois no retorno já sai a fase 1, tá legal? Se fosse utilizar, desculpa, já sai a fase 2. Se fosse utilizar novamente a fase 2, não teria uma diferença de potencial de 220. Então tá indo pelo retorno a fase 2 e pelo cabo amarelo aí a fase 1, dando 220 volts. Aqui está um resumo
dos circuitos de ligação. Não precisa decorar, basta entender como funciona o relé e como acionar a nossa lâmpada, e aí esse circuito já sai naturalmente. O outro dispositivo de controle é um sensor de presença. Esse dispositivo ele já vai acionar uma chave de ligação com a presença ou a ausência de uma pessoa, tá bom? Então quando uma pessoa passa pela frente dele, ele vai identificar e vai fechar a chave. Como é que é a ligação desse cara? É a mesma do relé fotoelétrico. Se você sabe utilizar um relé fotoelétrico, você também vai saber utilizar um sensor. Os esquemas de ligação é o mesmo, ele também tem 3 cabos e tem o mesmo princípio de funcionamento. Parabéns por escolher Start. Dúvidas 91 98101 3586. Sistema de ensino Start.